Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja abençoando cada um nesta manhã e que o Senhor esteja abrindo vossos corações para entender a Tua palavra, para compreender aquilo que Deus quer falar conosco nesta manhã. Que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre ti para trazer compreensão da palavra de Deus. Quero estar lendo aqui em João 10, versículo 1 em diante. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam que era que lhes dizias. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomar. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio, está fora de si, porque ouvis. Diziam outro: essas palavras não são de endemoniados. Pode porventura um demônio abrir os olhos ao cego? Em Jerusalém havia festa da dedicação, e era inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, diz-no abertamente. Respondeu Jesus: já vos tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que lhes deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la das mãos de meu Pai. E eu e o Pai somos um. Meus amados, esta mensagem que Jesus estava anunciando, Ele está dizendo que muitos virão falando do Evangelho, muitos virão pregando a palavra de Deus, muitos virão anunciando que é o Cristo, mas na verdade todos são falsos profetas. São pessoas que estão apenas em busca de destruir as almas, de desviá-las do foco, que é Cristo, que é a palavra de Deus. Virão muitos enganadores, pregando coisas hereges, falsas doutrinas, ensinando caminhos tortuosos, que na verdade os levam para a condenação. Mas Cristo é o verdadeiro pastor, é aquele que guia as ovelhas pelo caminho certo, é aquele que as traz para junto de ti, para junto do Pai, para junto da presença de Deus. Não permitir que vocês sejam enganados por palavras falsas,
por profecias falsas, por homens que apenas têm pregado na carne e não no Espírito. Porque muitos virão dizendo que é o Cristo, mas são todos enganadores. Ficais atento à palavra de Deus. Busque conhecer a verdade pela palavra de Deus, porque quando você conhece a verdade pela palavra de Deus, você não é enganado pelos falsos profetas. Você não é levado por qualquer pregação, mas você conhece a palavra de Deus. Você ouve a voz do Senhor e sabe quando é o Senhor, e sabe quando é o Senhor que está falando contigo. Abra o teu coração e deixa o Espírito Santo fazer parte da tua vida, porque Ele vai te dar direção da palavra de Deus. Ele vai te mostrar o caminho que é reto, o caminho que leva a Cristo. Não deixe que os falsos enganadores, os falsos profetas vos enganem com palavras sutis, mas que na verdade são palavras de destruição que o levam para uma condenação. Porque Satanás tem se levantado contra todos, buscando a quem tragar, buscando a quem possa destruir. Porque por raiva, por inveja, porque ele caiu, porque ele transgrediu e está condenado ao inferno, a ser lançado no lago de fogo junto com todos aqueles anjos que o seguiram. Ele também deseja isso para a minha vida e para a sua vida, porque ele sabe que não tem mais salvação para ele, porque como ele pecou no corpo glorioso, não há salvação para ele. E como ele sabe que está condenado a viver eternamente distante da presença de Deus, ele busca o tempo todo, levar muitas almas com ele para a condenação eterna. Meus queridos, abram os vossos olhos espirituais, abram os vossos ouvidos espirituais para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a voz do Senhor. Eu sei que não é fácil, a luta é difícil. Eu sei que os momentos que enfrentamos são momentos de angústia, de dor, de tristeza, de desânimo. Muitas vezes não temos força nem sequer para irmos à igreja. Muitas vezes não temos força nem sequer para abrir a Bíblia, para ler a palavra de Deus, para conhecer, para ouvir aquilo que Deus quer falar comigo e com você. As lutas são difíceis, os momentos são difíceis, mas lembre-se, Cristo está contigo. Ele é o pastor das ovelhas, Ele vai te orientar, Ele vai te dar direção de como seguir, de como andar, de como fazer a obra, de como estar na presença de Deus. Não desanimes, não desista, mesmo que a batalha seja árdua, seja difícil. Cristo quer te salvar, Cristo quer cuidar de você, Cristo quer transformar a sua vida, Ele quer te dar a salvação e Ele tem para dar. Não deixe que pessoas vos enganem com vãs filosofias, com heresias, com coisas que não levam a lugar nenhum, a não ser uma condenação eterna, a um distanciamento da presença de Deus. Abra o vosso coração, tira toda essa dureza, deixa Jesus tocar em ti. Ele tem algo maravilhoso para a tua vida, Ele tem algo transformador, e você vai sentir uma coisa que você nunca sentiu antes, porque a presença de Deus, ela preenche todo o vazio da alma, ela tira toda a angústia, toda a dor, todo o sofrimento, toda a tristeza, e mesmo as lutas e as batalhas não podem ofuscar a presença de Deus na tua vida. Não desanimes, não desista, busque ao Senhor de todo o vosso coração, e Ele cuidará de ti e suprirá todas as tuas necessidades. Ame ao Senhor, porque Ele te ama de um amor tão imensurável que não posso nem descrever o amor de Cristo. Mas saiba de uma coisa, Ele está olhando por ti, Ele está cuidando de você. Cristo é o teu Salvador. Que Deus esteja abençoando cada um nesta manhã, e que a palavra do Senhor possa adentrar em vossos corações e fazer morada eterna. Que Jesus abençoe a todos e que a tua palavra faça parte da tua vida e da minha vida para todo sempre. Amém. Fiquem todos na paz de Deus.